Qual a melhor relação para subidas? Como é que eu sei que eu estou usando uma relação que realmente favorece, principalmente em trechos com subidas, como essa aqui agora? É uma subida bem puxada, digamos assim. Como eu sei que essa relação aqui vai dar certo para mim? Essas dúvidas surgem frequentemente. É um assunto que sempre geram polêmicas de certa forma até aqui no canal, porque sempre entra aquele do eu uso coroa maior, eu uso menor, eu uso 2 coroas, não, eu prefiro uma, não, eu prefiro 3, sempre gera isso. Mas nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, indo mais a fundo, principalmente nas questões das subidas, que é basicamente onde, na minha opinião, muita gente acaba tendo a preocupação maior em relação ao tipo de transmissão de grupo que está utilizando. Bora encarar tudo isso aí, além dessa subida, bater um papo sobre esse assunto no vídeo de hoje. Olá, Moisés Nairo aqui, seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. E que calor, hein? Também uma subida dessa, né, galera? Merece inclusive uma pausa aqui para eu poder explicar para vocês sobre esse assunto, falar com mais calma também. É uma subida que eu já estou bem acostumado, ela fica próxima da minha casa, então gosto mais de vir aqui. Ela tem quase 1 km de extensão e ela tem picos aqui chegam a passar de 21% de inclinação, e sendo que tem um ponto aqui que chega a 24%. Tem uma subida bem interessante. E ela é ideal para eu comentar sobre algumas coisas aqui. Quando você faz o questionamento de qual é a relação, qual é o grupo, qual é o kit de marchas ideal para encarar as subidas, nós temos que levar em consideração alguns pontos. Não é simplesmente, eu poderia, uma resposta rápida, uma resposta, digamos assim, mais básica, eu poderia dizer simplesmente que a melhor relação é aquela que te entrega a maior redução possível, ou seja, aquela que tem a menor coroa na frente e o maior cog do cassete lá atrás. No entanto, essa resposta, ela não pode ser somente isso, é muito mais do que isso, abrange vários pontos. Você precisa considerar o tipo de terreno, o seu condicionamento físico e os seus objetivos. Esses 3 fatores é que devem ser analisados para você fazer a escolha correta de uma relação, de uma transmissão ou de uma configuração específica no grupo que você utiliza para encarar as subidas. Por exemplo, quando nós falamos de tipo de terreno, se o terreno é acidentado, se tem subidas ou não. Nesse caso aqui, nós estamos falando dos terrenos que têm subidas. Então esse é o primeiro ponto. Se é um terreno que tem muitas subidas, você já tem que saber que você tem que ter um grupo com capacidade de te entregar uma boa redução, ou seja, uma marcha mais leve. No entanto, essa redução não é igual para todo mundo. Algumas pessoas não precisam de tanta redução quanto eu, por exemplo, porque aí entra o segundo fator, que é a questão do condicionamento. Quem está mais condicionado, quem está mais treinado, mais acostumado, nem sempre vai precisar usar a mesma redução que eu. Ou seja, a pessoa pode talvez usar uma coroa maior ou até um cog um pouco menor atrás e ela vai se virar muito bem também. E o terceiro ponto, que é a questão dos objetivos, tem que ver isso também. Qual é o seu grande objetivo quando você quer encontrar uma relação, uma transmissão para subidas? Você quer isso para que você tenha mais conforto na subida, ou seja, subir um pouco mais tranquilo, respirar um pouco mais, simplesmente superar aquela subida sem extrapolar os limites do seu corpo, ou o que você quer é melhorar a sua performance, como por exemplo subir mais rápido. Ou seja, dependendo desse objetivo, você vai fazer a escolha Y ou a X, ou a A ou a B, entende? E baseado nisso, pessoal, é que eu faço as minhas escolhas. Eu vou continuar a subida aqui e eu vou explicando alguns pontos de vista. Eu vou convidar vocês também para me acompanhar um pouco mais, porque eu estou indo fazer uma trilha aqui perto. Não sei se eu vou mostrar tudo, mas algumas partes dá para mostrar para vocês e a gente vai falando sobre esse assunto, fechou? Então, bora me acompanhar aí. Bom, então continuando. Pessoal, eu, por exemplo, dependendo da situação, na maior parte das vezes, posso dizer assim, que o meu objetivo é sempre ter um pouco mais de conforto nas subidas. Nunca foi ter uma performance extraordinária, porque não é o meu ponto forte. Eu sou um cara assim que não costumo desistir das subidas, não. Posso falar assim até de certa forma que eu sempre consegui zerar as subidas que eu tenho tentado, não todas obviamente, mas também eu não busco alta performance, eu busco superação nas subidas que eu encaro. Portanto, geralmente o que eu mais quero é ter um pouquinho mais de conforto. Não exige tanto do meu corpo, para que daqui a pouco ali na frente, em um percurso onde tem, por exemplo, algo mais técnico, mais acidentado, uma descida que eu curto bastante, ou se eu precisar acelerar o passo um pouquinho num plano,
eu não esteja totalmente desgastado. Então uma subida como essa agora, nesse momento, olha só, aqui a inclinação dela está com 15%. É bem forte. Eu estou conseguindo falar com vocês confortavelmente, porque eu estou girando meu pé de vela aqui muito de boa. A relação que eu estou usando é um grupo de apenas uma coroa, SRAM GX lunar, coroa de 34 dentes, K7 1052. E eu já estou na redução máxima, que é a coroa 34 na frente e o COG 52 no K7 ali atrás. Isso aqui me dá uma liberdade de subir confortavelmente. Mas nem sempre eu usei coroa 34. Eu usei por muito tempo mesmo coroa 32. Porque na minha cabeça a coroa 32 sempre me ofereceu essa questão de mais conforto. Sempre funcionou bem pra mim. Pra subir aqui mesmo uma 32 é mais moleza ainda. Porém, depois de um tempo eu precisei testar a 34 pra entender e poder falar pra vocês no canal. E vou ser sincero, cara, me encontrei. E como eu ia falando, só pra reforçar, não me falta marcha no plano e nem me falta nas subidas, mas dentro desses objetivos que eu tenho. Então para mim está ótimo. Agora, a forma que eu uso não é uma receita para todo mundo. Eu não posso dizer para você que você tem que usar uma coroa 34 e pronto. Ou dizer que você tem que usar uma 32 porque você não é bom o suficiente. Ou então, bota uma 36 porque você parece que é muito forte. Não é exatamente isso. Você também vai precisar analisar todos esses pontos que eu mencionei ali. Então tem que saber como é que está o seu condicionamento, quais são os seus objetivos, o terreno que você pedala. Essas informações são extremamente importantes. Inclusive, talvez você vai optar por um grupo de 2 ou até 3 coroas. Não necessariamente uma coroa. Porque a gente fala muito qual o tamanho da coroa, mas em alguns casos usar um grupo com 2 coroas é muito bom. O que me faz não usar hoje um grupo desse, aí é uma opinião minha, é que eu realmente, depois que não precisei mais utilizar o câmbio dianteiro, acho tudo muito melhor, tá? Nesse caso, pro meu uso se encaixa muito bem. Muitas pessoas continuam utilizando 2 e 3 coroas e não abrem mão disso. Tem pessoas que foram para uma coroa e não querem mais voltar. E tem pessoas que foram para uma coroa e voltaram também. Por isso que eu disse que é um assunto polêmico, sempre vai ter gente falando de um jeito ou de outro, mas o meu principal foco é tentar mostrar para você que você não pode escolher a relação de marcha baseado simplesmente naquilo que você acha, só por achar. Tem que ter algum embasamento, tem que ter uma necessidade. Eu vi que eu preciso de mais conforto. Se você, por exemplo, é uma pessoa que está precisando de mais performance, Moisés, então eu não vou usar 34, vou usar 36. Não, calma. Às vezes, para você ter mais performance, você vai botar 32, se for um grupo de uma coroa, né? Ou você vai permanecer no 32. Mas como assim? Porque aí depende do condicionamento que você tem. De repente, você treinar um pouco mais, não precisa nem mudar a coroa. Você já consegue ficar com aquela mesma coroa. Eu quero mais conforto, então eu vou mudar da minha 34 para uma 32. E se você treinar um pouquinho mais, se adaptar um pouquinho mais, também pode ter essa diferença, sabe? Então isso é muito importante. Tem gente que acha que o equipamento resolve tudo. Não, o equipamento vai te ajudar, mas você tem que treinar também. Mudei para 32, mudei para 30 e continua pesado. Tá treinando? Tá com foco? Tá com objetivo ali? Não tá, então tem que ver isso também, né? Ou então mudei para uma 34, mas continuo ficando para trás, parece que falta marcha. Galera, não é porque você tem força para puxar uma 38 que você vai conseguir acompanhar um pelotão que tá andando forte, porque às vezes não é só força, é técnica, é saber economizar, é posicionamento na bike, é como que você realmente gira o seu pé de vela, ou seja, como é que é a sua cadência. Tudo isso aí tem que ser levado em consideração também. Esses pontos todos têm que ser levados antes de você ficar decidindo pelo tamanho de coroa ou o número de coroas na sua bike. Fechou? Eu ainda quero considerar mais alguns pontos, mas para não esfriar muito meu corpo, vamos descer. Lá embaixo a gente continua. Vou deixar para falar com vocês sobre esse assunto um pouquinho mais lá perto da trilha, pode ser? Que aí eu encerro mostrando a trilha para vocês e a gente conclui o assunto. Bora!
Só para vocês entenderem, pessoal, quando eu faço esse tipo de percurso aí, ó, por exemplo, e às vezes tem alguma subida mais técnica no meio, a escolha da relação foi muito importante para eu fazer isso de forma, digamos assim, mais eficiente. Então a escolha da coroa, ou mais propriamente do grupo, porque como eu disse, não necessariamente você vai usar um grupo como o meu, você pode usar um grupo com 2 coroas, com 3 coroas, tá tudo certo. Só que mesmo assim você pode alternar entre os tamanhos da coroa. Por exemplo, eu quando usava 2 coroas na frente, eu usava 22, 36. Olha que maravilha. Uma coroazinha de 22 e uma de 36, ótimo. Sendo que no cassete eu usava um cassete 1140. Para mim tava ótimo. Não depende muito dos objetivos de cada um. Ou seja, às vezes é alguém que está um pouco mais bem treinado. E às vezes não é nem a sua questão de porque o fulano é mais forte que eu. É que às vezes o tipo de pedal que o fulano faz, que a pessoa faz, é diferente do seu. Eu, por exemplo, tem um cara que a minha característica de pedal é muito mais pro lado técnico do que pro lado forte, digamos assim. Eu não sou um ciclista que consegue aplicar uma força muito grande por muito tempo, igual muitos ciclistas que eu conheço que conseguem, cara, fazer muita força por um pedal, por um período mais longo do que eu, muito maior do que eu. E às vezes eu tô num pelotão, tô com a galera ali, se eu não tomar cuidado, às vezes eu acabo sobrando, porque eu não sou esse tipo de ciclista. Mas quando nós vamos em um trecho mais técnico, uma trilha, um lugar onde o percurso ele exige mais pilotagem em si do que um pouquinho mais de força, eu me saio melhor, porque é onde normalmente eu me dedico um pouco mais. E baseado nisso eu fiz as minhas escolhas para minha mountain bike. Olha só esse exemplo que interessante. Alguns dias atrás eu participei do Gravel Lands, que é uma prova de gravel, que foi aos entornos da Serra do Rio do Rastro. Lá na Serra do Rio do Rastro, cara, a minha gravel tem uma relação muito pesada para aquele tipo de percurso, para aquelas subidas que são muito fortes. Para vocês terem uma ideia, a coroa é de 40 dentes e a redução maior na traseira, o coque maior é 44, então eu tenho 40 por 44. E para mim foi muito difícil. Quem assistiu aquele vídeo vai ver o quanto que, cara, me deu vontade de desistir, porque tem trecho muito pesado. Até porque o trecho não era só a serra, a gente fez todo um percurso antes e depois chegamos para finalizar o percurso subindo a serra. Então eu já tinha gasto bastante energia. Mas outras pessoas fizeram em condições ainda mais difíceis que a minha. Por exemplo, o meu foi um trajeto de 60 km. Teve um rapaz ali, um atleta, o nome dele é Alex, cara. O cara é muito bom, é lá do Rio Grande do Sul. E ele fez o percurso de 185 quilômetros. E olha só, a gravel que ele estava utilizando tinha uma redução máxima de 42 por 42. Cara, eu quase desisti usando 40 por 44. O cara 42 por 42, ele subiu lá quebrando até recordes pessoais, de tão bem que ele subiu. Ah, Moisés, viu só? É exatamente isso que eu tô falando pra vocês. Depende do condicionamento de cada pessoa. O 40 por 44 na mão daquele cara lá, de certo, ia ser extremamente confortável pra ele, cara. Porque ele tá bem mais treinado, tem muito mais treino. É um cara tá mais resistente, mais forte, entende? Então não é só equipamento que vai fazer diferença. E se eu andasse com a bike na configuração que tava dele, aí mesmo que eu tava quebrado. E não é vergonha você dizer que vou ter que usar uma coroa menor, ou vou usar um grupo assim. Não é. É porque isso é o que se encaixa no seu perfil. O importante é você se divertir, o importante é você estar contente com o que você tem, é você alcançar os seus objetivos. Eu tô muito contente hoje com os objetivos que eu tenho. E eu sei das minhas limitações. Se alguém está andando mais forte do que eu, andando melhor do que eu, e às vezes até com um equipamento que na minha cabeça é inferior, é porque ela merece aquilo ali, a pessoa é boa, ela está treinando muito bem, e eu não tenho nada que julgar ela por causa disso, sabe? Então, finalizando, considere sempre esses 3 pilares que nós estamos falando desde o início do vídeo: o terreno, seu condicionamento e os seus objetivos. A partir daí é que você faz a escolha. E não existe uma receita de bolo. Tudo que eu falei aqui que está encaixando no meu perfil não necessariamente vai servir para você. Talvez você se identifique com alguns pontos, mas é importante você fazer tudo isso por conta própria, fazer os seus testes, ver ali aonde que é melhor para você. A sua cidade de repente é um lugar que tem muitas subidas e você não tem muito que fugir de querer usar uma coroa, uma relação muito pesada. Você precisa de redução. Mas se você é um cara que busca resultados e performance, talvez você vai preferir muito mais encarar com a relação mais pesada que você tem mesmo, porque você está a fim de buscar resultados tecnicamente falando. Porém, se esse não for o seu caso, você vai buscar o quê? Conforto. E aí, uma redução mais leve. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido aqui tudo que eu falei, tenham curtido esse vídeo também.
Que bom que agora tá vindo até um vento maravilhoso. Vou aproveitar para finalizar a trilha aqui, voltar para minha casa. Deixa nos comentários o que vocês acharam desse assunto, qual é a opinião de vocês, sugestão também, todas elas são muito bem-vindas. Deixe aqui nos comentários que eu gostaria muito de saber. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.